aos Filipenses, no capítulo de número 4. Aos Filipenses, capítulo de número 4. Nós iremos ler do verso 6 até o versículo de número 9. Aos Filipenses 4, do 6 ao 9. Diz assim a palavra de Deus: não estejais inquietos ou ansiosos, conforme outra tradução, por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com a ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Podeis assentar. Meus amados irmãos, pessoas que diagnosticam o espírito dos tempos, pessoas que avaliam o estado emocional de uma geração, afirmam que nós vivemos em um período marcado pela ansiedade. As outras coisas, como depressão, melancolia, uma inércia diante dos desafios, elas circulam em torno desse problema mais presente, que é o problema da ansiedade. Na verdade, Jesus falou que isto iria agravar-se quando ele descreveu a grande tribulação. Veja o que a Escritura diz no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 21, versículo de número 26. Jesus diz: homens desmaiando de terror, ou seja, de medo, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Durante a grande tribulação, nós teremos num período curto de 7 juízos cairão sobre a terra durante esse período. A abertura dos selos, indicando juízos, o soar das trombetas, anunciando juízos, e o derramar das taças da ira de Deus. Nós teremos coisas como terremotos, caída de meteoros, sol escurecendo. Nós teremos a água sendo poluída e prejudicada para ser ingerida nesse período. Demônios que estão acorrentados no abismo serão soltos para atormentarem pessoas. Nós teremos o aparecimento da besta política, da besta religiosa, de um verdadeiro império anticristão que começará com 10 reinos e depois eles darão o poder à besta. Será estabelecida uma marca, um controle sobre quem vai comprar e vender, uma reivindicação de fidelidade absoluta a esse regime, guerras e batalhas, guerra contra a nação de Israel, muito martírio, muito sangue derramado. E meus amados irmãos, imagine uma pessoa que viver nesse período. As notícias estarão mudando de hora em hora.
acontecimentos surpreendentes e extremamente dolorosos estarão se sucedendo com rapidez inimaginável. Por isso que Jesus disse que homens iriam desmaiar. Pessoas, nesse tempo histórico ainda a vir, elas ficarão tão ansiosas, elas ficarão tão amedrontadas com o que pode acontecer, porque verão o que nunca foi visto, que elas desmaiarão, desfalecerão pela expectativa de coisas que sobrevirão. De certa maneira, nós tivemos um aumento da ansiedade por causa da internet, do WhatsApp, notícias que chegavam com demora, chegam com rapidez e se sucedem umas às outras, também numa grande rapidez. De certa maneira, isso tem trazido até uma certa insensibilidade da humanidade, porque nós ouvíamos falar, por exemplo, de atos grotescos de terrorismo, genocídio, como acontece agora na Nigéria, e nós ficávamos chocados com isso, orávamos por aquele povo que estava padecendo. Mas hoje nós não demoramos a nossa mente em nenhuma destas coisas, porque em seguida vem outra e outra e outra e outra e outra notícia, e de certa maneira isso tem criado nas pessoas uma insensibilidade. Não é só insensibilidade ao Evangelho, as pessoas ouvem tantas coisas que não dão ao Evangelho a atenção que lhe é devido, que eu tenho falado muito aqui, mas as pessoas não se solidarizam com quem está sofrendo, sendo perseguido, porque quando é noticiado que isso aconteceu a alguém foi oprimido, alguém está sendo perseguido, enquanto você está refletindo sobre a dor desta pessoa, já vem uma outra coisa para deslocar a sua mente para a próxima. Eu fico impressionado como as pessoas estão se acostumando com coisas graves, estão perdendo a capacidade de ficarem perplexas com imoralidades, estão perdendo a capacidade de ficarem indignadas moralmente contra atos opressores. Mas ao mesmo tempo que nós temos esse volume de coisas, tudo isso aumenta a ansiedade, não apenas a insensibilidade, mas a ansiedade. As pessoas ficam ansiosas pelo que vem em seguida. Eu fico perplexo com o país em que vivemos. Todo dia tem uma notícia, geralmente associada a um órgão que deveria ser o menos comentado, porque é um órgão que deveria ter uma função técnica e não participar ativamente do cenário público político, mas o Supremo Tribunal Federal todo dia nos surpreende com rupturas, com violações de regras que eram estabelecidas por um parlamento, que é aquelas que ele próprio já havia estabelecido, e criando uma situação de insegurança. Quem conhece o direito e quem se preocupa com a justiça, quem tem os conhecimentos para entender tudo o que está acontecendo nesse sentido, fica extremamente tentado a ficar ansioso devido à insegurança jurídica. Hannah Arendt, uma pensadora, uma filósofa judia que foi perseguida pelo regime nazista, ela dizia que o nazismo não revogava leis. A Constituição de 1919, que era anterior ao nazismo, mantinha-se vigente no papel, mas os tribunais faziam tudo diferente. Ela dizia, no nazismo não havia nada certo, nada seguro, nada estável, era tudo em movimento, eles mudavam de opinião da noite para o dia, porque o objetivo era que as pessoas não se apegassem a nenhum padrão, mas estivessem inteiramente
submetidas ao capricho e à vontade dos governantes, até isso ser introjectado e elas perderem qualquer senso crítico e estivessem ali apenas para obedecer. Mas nós vemos também, meus irmãos, cenários de guerras que talvez nunca irão acontecer ou não irão acontecer agora, como aparentemente se nos apresentam. Antigamente nós só tínhamos uma notícia de uma guerra quando ela se consumava, agora nós temos a notícia dos rumores. É interessante, Jesus disse que haveria rumores de guerra. Antigamente ninguém sabia dos rumores, os rumores eram locais, a gente sabia quando a coisa estava acontecendo, mas hoje a gente fica toda hora ouvindo os rumores, toda hora nessa expectativa de algum conflito acontecer. O WhatsApp é um mecanismo que desencadeia profunda ansiedade, porque nos interpela continuamente. Eu vejo, irmãos, como pessoas desses grupos, elas falam ininterruptamente. Há um desejo de movimentar aquilo infinitamente. E as pessoas podem ficar toda hora querendo olhar, achar que perderam alguma coisa, não saberem se uma coisa é importante ou fútil, e sempre olharem para conferir, de toda maneira estão toda hora ali olhando e com medo de perder alguma coisa que seja importante. Em meio a muitas conversas fúteis, isso gera e desencadeia um estado também de ansiedade. Nós hoje, por conta da internet, temos demandas, nós que trabalhamos em algum setor dentro da sociedade, que nós consideraríamos desnecessário no passado, exatamente porque existem os mecanismos, porque existem sistemas para se colocar informações, arquivos, ficam toda hora interpelando, todo dia, ou melhor, até diria eu, todo mês, todo ano, tem alguma coisa que a faculdade me envia de novo, algum relatório que eu tenho que fazer, alguma coisa que tem que dizer. É como se eles quisessem aproveitar que existe essa facilidade de comunicação para pedir exaustivamente informações, muitas vezes repetidas, desnecessárias, criando, muitas vezes, uma estrutura de ansiedade nas pessoas. Em relação a essas questões, eu diria pouco, eu diria apenas que cada um desenvolva hábitos que não facilitem a ansiedade. Ou seja, se você se sente toda hora interpelado em certos grupos de WhatsApp, saia da maior parte deles quando for importante fazê-lo. Seja discreto no uso dessas coisas, se elas estiverem desencadeando alguma coisa em você. Cada um tem que se conhecer a si mesmo, cada um tem que conhecer o seu estado emocional e se observar. Eu, por exemplo, sempre assisto o noticiário da Revista Oeste. Os comentadores são pessoas muito lúcidas e ao mesmo tempo acompanham as notícias. No presente momento eu estou acompanhando as notícias quando eu vejo e tal, mas eu não estou assistindo a Revista Oeste. Recomendo que assistam, quem não assiste é muito bom, mas temporariamente eu tenho querido evitar, porque estou vendo um cenário que não mostra sinais imediatos de reversibilidade, e ficar ouvindo aquilo ali tudo me dá uma angústia profunda. Eu tenho que ver até onde eu posso, eu tenho que regular, eu tenho que moderar os meus hábitos de acordo com a minha estrutura emocional. Muita gente desparafusa, desequilibra, porque se entrega sem freios a certas coisas, sem exercer sobre si um controle, uma moderação, um cuidado, não se autoconhece e vê como os seus hábitos podem se encaixar. Mas eu quero falar de assuntos mais importantes ligados à nossa vida espiritual e que tem a ver com a ansiedade. Quando a gente fala que vai falar sobre ansiedade, pregar sobre ansiedade,
Eu acho que muita gente pensa, o pastor vai falar algumas coisas aí importantes da psicologia, disso, daquilo. Não, meus irmãos. Muitas igrejas fazem isso. O pastor, ele é psicólogo, fez algum curso de psicanálise, tem alguns conhecimentos de livros de psicologia, e ele vai lá dar lições de psicologia, de autoajuda, de coaching, ilustrando com versículos da Bíblia. Eu não sou terapeuta, e nem quero ser, eu sou um pregador do Evangelho. Então, aqui, o meu objetivo não é me servir desses conhecimentos meramente humanos, mas da autoridade da Escritura Sagrada. Não é ser o seu terapeuta, é indicar o caminho para você seguir o Senhor livremente como deve. Não quero lhe colocar debaixo do meu jugo, da minha dependência. Não, eu quero que você aprenda a viver com o Senhor como você deve viver. Portanto, nós vamos nos basear na palavra de Deus. E o tema é tomado por nós, tendo em vista a vida espiritual. Porque muita gente não recebe nada de benefício de uma pregação, porque ele não quer o Senhor Jesus. Ele quer resolver o problema dele. Porque tantas pessoas viciadas em drogas andam pelas igrejas, uns são convertidos, têm um testemunho maravilhoso, e outros não se convertem, continuam nas drogas, porque este que se converteu, ele não quis só ser libertado das drogas, ele descobriu na escravidão do vício que ele tinha um problema muito maior, é que ele estava distante de Deus. Ele veio para a igreja à procura de Deus e foi libertado das drogas. Mas tem aqueles que querem só ser libertados das drogas. Eu não queria estar preso a isso, gastando meu dinheiro, furtando da minha família, tendo problemas com a polícia. Se porventura ele com esse espírito viesse à igreja e, entre aspas, se livrasse do domínio das drogas, imediatamente ele deixaria a igreja. Pronto, agora resolvi meu problema, vou curtir a vida com a saúde que eu tenho agora, não estando mais aprisionado às drogas. Muita gente às vezes vem para a igreja porque tem ansiedade, tem um problema de depressão, mas ele não quer Jesus. Em vez de ele entender que aquilo ali pode ser sintomático de um problema mais grave, de ordem espiritual, que o que ele precisa não é resolver aquilo ali simplesmente, aquilo é só um sintoma. O que ele precisa é se relacionar com Deus em plenitude. Se ele entende isso, ele vai encontrar salvação, vai se libertar dessa depressão. Mas tem aqueles que não. Ele quer só uma terapia, ele quer que a igreja tenha uma receita. Ele ouve falar que algumas pessoas foram para a igreja, eram deprimidas, tinham problema disso, daquilo, e lá foi resolvido, e eles querem num passe de mágica resolver o problema também deles. Pastor, o que é que tem para fazer? Como é que é? Quais são os passos? Se ele se livrar da ansiedade, da melancolia, da depressão, ele pronto, agora eu vou passear no meio do mundo, quero mais saber de igreja não. Porque ele continua querendo o mundo, ele está desgostoso das situações incômodas, porque elas estão impedindo de ele usufruir deste mundo. Não vai encontrar nada aqui. Minha mensagem não vai adiantar de nada para essa pessoa, eu digo logo, porque o que nós aqui falamos é sobre o relacionamento das pessoas com Deus. É um relacionamento com Deus. Eu até digo, se eu fosse deprimido, Jesus me salvasse e eu estivesse em paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, e continuasse deprimido, estaria bom. Eu sei que não é assim que acontece, Jesus nos liberta de muito mais coisas, mas se eu continuasse ainda com problemas, mas estivesse no meu relacionamento com Deus, estaria bom. Com Jesus, irmãos, eu iria até para o inferno se ele estivesse lá.
O que nós precisamos é de um relacionamento com Deus e com o Senhor Jesus Cristo. Então é sobre isso que nós vamos falar, é sobre o nosso relacionamento com Deus. Como a ansiedade pode ser alguma coisa que esteja prejudicando ou dando um sintoma de que tem alguma coisa a ser adequada no nosso relacionamento com Deus, e como o relacionamento com Deus dá condições de nós vencermos estas coisas. Vamos abrir as nossas Bíblias, portanto, em Mateus capítulo de número 6. Jesus vai falar de ansiedade, inquietação, em relação aqui a coisas da ordem material, as provisões de que nós precisamos nessa vida. Mateus capítulo 6, a partir do versículo de número 25, Jesus diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Note, Jesus está dizendo o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma, pelo que vocês vão comer, beber, vestir, porque se Deus ama vocês, se Deus salva vocês, o que é para Deus dar vestimenta ou alimento? O que é maior? O vosso corpo, a vossa vida, ou o alimento, a veste? Como é que vocês creem que Deus os salvou, que Deus enviou Jesus para reconciliar você com Ele, e Deus não vai cuidar de coisas menores, como o que você vai vestir, o que você vai comer? E Jesus disse: observe as aves do céu, elas não semeiam, elas não cegam, elas não ajuntam em celeiro, mas o Pai Celestial as alimenta, elas encontram o alimento. E aí ele diz: não tendes vós muito mais valor do que elas? Jesus está, irmãos, nos ensinando pela criação de Deus como o Senhor é provedor, como o Senhor é cuidador. E aí ele segue no versículo 27, e qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Aqui é a inutilidade da ansiedade. E se você estiver ansioso, isso vai fazer você crescer? Se você estiver ansioso para ficar mais alto, cresce. A ansiedade não produz nada, ela não traz efeito, ela não resolve o problema, mas Deus cuida de nós. E ele segue, versículo 28, e quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, e não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Meus amados irmãos, nós vivemos às vezes em ambientes urbanos, ambientes muito marcados por construções humanas, e esquecemos os passarinhos, esquecemos como Deus dá beleza às plantas. Às vezes, observar isto traz a nós um sentimento de que Deus cuida das coisas, de como Deus faz as coisas maravilhosas, como Deus faz uma planta crescer e se desenvolver e produzir o seu fruto. Às vezes eu fico na minha casa, lá o ambiente me facilita isso, eu fico olhando os passarinhos de múltiplas cores, eu fico observando a grandeza de Deus, o cuidado de Deus. É preciso às vezes a gente sair da clausura de um ambiente inteiramente humano, das coisas que o homem faz,
para passarmos a observar as coisas que o próprio Deus fez. E diz aí, ainda mais, no versículo de número 30, pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios, os pagãos procuram. De certo, nosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Eu tenho que, meus irmãos, crer que o meu Deus está ocupado comigo. O meu Deus olha para mim, me chama pelo nome. Quando eu oro no meu quarto, Ele me vê em secreto. Quando eu ando no vale da sombra da morte, Ele está comigo e por isso eu não temerei mal algum. O Senhor é o meu pastor, então eu não tenho falta de nada, porque eu estou nas mãos daquele que me leva a águas tranquilas por amor do seu nome. Sua vara e seu cajado me consolam. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Às vezes a gente para na salvação, Jesus ali nos salvou, nos resgatou, mas parece que nós achamos que depois disso Jesus nos deixou ao léu, já nos garantiu a vida eterna, agora resolvam-se por aí até chegar no céu. Não, Ele disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Lá em Hebreus diz que Ele diz, nunca te deixarei, nunca te desampararei. O nosso Deus é Jeová Jiré, é o Deus que provê. Ele fez mais por nós, Ele salvou a nossa alma, Ele nos tirou da morte espiritual, Ele nos garantiu uma herança celestial. O que são estas coisas pequenas para Deus? Ele cuida de nós. Nós valemos mais do que plantas, nós valemos mais do que animais, nós somos pessoas por quem Jesus Cristo morreu, somos comprados pelo sangue de Jesus, somos selados com o Espírito Santo de Deus. Deus é a nossa fortaleza, o nosso refúgio, o nosso castelo forte, a nossa cidade murada. Ele é o nosso escudo e está conosco. Ainda que o inimigo venha como a torrente das águas, o Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. As muitas águas não te afogarão, o fogo não arderá em ti. Aleluia, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Ele está no controle. A Bíblia diz, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, o Deus que nos salvou é soberano. Ele está acima dos acontecimentos. Ele não está fora da história, Ele é o Senhor da história, é o Rei dos séculos. O nosso Deus, a quem servimos, irmãos, Ele age através da sua providência. A providência geral é aquela pela qual Deus mantém o universo, as coisas em ordem, mas tem uma providência especial pela qual Ele nos assiste, de maneira miraculosa, de maneira pessoal. Há aquela providência pela qual Ele abre o mar vermelho na hora certa, faz cair as muralhas de Jericó na hora certa, fecha a boca do leão na hora certa. Uma providência. Deus é o Senhor da história, é o soberano, e Ele cuida de nós. Agora, quando a Bíblia diz todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito, muita gente entende errado. Tem gente que entende assim, se toda coisa coopera para o bem dos que amam a Deus, então tudo coopera para eu ter uma vida abundante, sem problemas. Nada disso. Se você continuar lendo o texto, vai dizer que Deus predestinou os que dantes conheceu para serem conforme a imagem do seu Filho.
O bem que Ele quer para nós é sermos como Jesus é. Todas as coisas cooperam para que Deus trabalhe nas nossas vidas, para nós sermos como Jesus é. Fomos predestinados, esse é o plano, para ser conforme a imagem do seu Filho. E às vezes virão tribulações, por tribulações entraremos no reino, que nos são necessárias para que aprendamos. Às vezes virão disciplinas sobre nós, passaremos por dificuldades, mas Deus está moldando, Deus está lapidando para o nosso bem, para que nós sejamos como Jesus é, para que nós sejamos a imagem e semelhança de Jesus. Existe um plano. O plano não é o plano da teologia da prosperidade, para lhe dar um carro do ano e lhe encher de bens. O plano é para fazer de você como Jesus é. E Jesus disse: este mundo aborreceu a mim, aborrecerá a vós. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, diz João, a vossa fé. Nós cremos que Deus está no controle, está nos moldando, está nos modelando através das aflições. Nós estamos participando das aflições de Cristo para participarmos também da glória da sua ressurreição. E diz aí o versículo de número 33, Jesus disse: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, não ocupem a mente de vocês perdendo tempo com o que vão vestir, comer e tal. Isso daí é perda de tempo, isso aí é se preocupar com bobagem. Ocupem a mente de vocês com o reino de Deus. Em a vida de vocês está experienciando aquilo que vem com o reino de Deus, que não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas outras coisas serão acrescentadas. Eu até digo uma coisa, irmãos: a maneira de Deus trabalhar é assim: aquilo que lhe aflige, coloque nas mãos de Deus e vá cuidar do que Deus quer que você cuide como mordomo dele. E quando você está cuidando daquilo que Deus lhe deu, do reino dele, os seus problemas estão resolvendo. Os amigos de Jó o oprimiram bastante, acusando-o de ser culpado por tudo aquilo que ele estava padecendo e sofrendo. Nós sabemos que era uma prova e não um castigo. E no final, irmãos, Deus disse a Jó o seguinte: olha, tu vai fazer o seguinte, tu vai orar pelos teus amigos. Já pensou? Jó doente, orando pelos amigos que tinham acusado ele por causa da doença. Ele cuidou dos assuntos de Deus. Enquanto ele orava, ele é que foi curado. Quando você está cuidando das coisas de Deus, Deus está cuidando das suas coisas. Eu nunca vejo um crente engajado na obra de Deus fervorosamente resmungar dos seus problemas. Não é que ele não os tenha, é porque ele está tão envolvido com a obra que esses problemas aí desapareceram da mente dele, ficaram diminutos. E às vezes uma pessoa que não está envolvida com a obra de Deus está totalmente absorta em seus próprios problemas, que ela não coloca nas mãos de Deus. Ela os vê gigantes demais. Lembre-se dos espias que Moisés enviou para ver a terra prometida, para verem lá Jericó, para além das muralhas. Os espias voltaram cabisbaixos. Disseram: olha, nós somos como gafanhotos diante dele, essas muralhas são muito altas, nós não vamos conseguir não, nós não vamos entrar ali não. Josué e Caleb dizem: que história é essa? Nós vamos entrar e vamos possuir a terra, o Senhor nos prometeu. Eles estavam ocupados, era com o que Deus havia dito, com a promessa de Deus: vocês vão entrar ali e vão conquistar. Eles estavam, irmãos, tão absortos que eles não viam gigantes e nem se viam como gafanhotos.
Ele viu era o povo de lá como gafanhoto e eles como gigantes. Tudo depende da sua perspectiva. Caleb lutava já com idade avançada. Ele diz: eu tenho um vigor como quando eu era jovem. Josué entrou com tudo ali. Depende de para onde você está olhando. Entrega tudo ao Senhor Jesus e deixa Deus cuidar, e vai cuidar da obra de Deus. Outro bom exemplo é Atos capítulo 4, né? Depois de Pedro e João terem sido presos, ameaçados, eles são soltos e vão até onde a igreja estava, que era um culto de oração. A igreja estava ansiosa, irmãos. Uma igreja recém-nascida. Os seus 2 líderes mais evidenciados haviam sido presos e ameaças haviam sido feitas, não só a ele, mas a todas aquelas pessoas. O primeiro momento foi só euforia, muita conversão no dia de Pentecostes, um coxo curado, mas agora o negócio era as autoridades que vinham contra eles. Veja como é que foi a oração deles em Atos 4. Eles disseram: Senhor, olha para as ameaças que nos fizeram, enquanto tu concede aos teus servos que preguem com intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios em nome do teu santo Filho Jesus. Que coisa! Senhor, eles estão nos ameaçando. É contigo, Senhor. Essas ameaças aí não é com a gente não. Olha para elas, que a gente não vai olhar não. Olha para elas. O que a gente quer é coragem para continuar fazendo o que o Senhor nos mandou fazer. Nos dá coragem para fazer o que nós temos que fazer no teu reino, e cuida dessas ameaças aí. Trocaram, fica com o que é nosso, Senhor, que a gente fica com a tua obra. E tendo eles orado, o lugar tremeu, e todos foram cheios do Espírito Santo e pregavam com intrepidez a palavra de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E o versículo 34 dá uma lição de bom senso: não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Ou seja, não acumule preocupações com o que virá. Tem gente, irmãos, que a mente dele entra num gatilho que ele fica: eu vou fazer isso amanhã, mas se acontecer isso, como é que eu vou fazer? E se acontecer aquilo, como é que eu vou fazer? E se acontecer, como é que eu vou fazer? E fica ansioso. Às vezes tem gente que diz assim: pastor, e se acontecer isso, o que é que a gente faz? Eu digo: irmão, não canse minha mente não. Se acontecer, a gente vai saber o que fazer. Mas eu não vou ficar aqui criando hipóteses na minha cabeça, hipóteses A, hipótese B. Deixa isso aí de lado. Vamos enfrentar o dia de hoje. Portanto, nós temos que viver cada dia. Basta cada dia o seu próprio mal. O Senhor cuida do nosso amanhã. Por isso que Tiago diz: se você for fazer uma coisa, não diga farei isso ou farei aquilo, mas se o Senhor quiser, amanhã eu farei. Porque o amanhã está nas mãos de Deus. Nós temos que enfrentar o hoje, nós temos que enfrentar o agora, saber o que Deus quer de nós exatamente neste momento. Vamos ao texto, que foi o texto com o qual nós iniciamos esta mensagem, que está lá em Filipenses 4. Filipenses 4, versículo 6. Não estejais inquietos ou ansiosos por coisa alguma. Note que é um mandamento. Não. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. Está aqui. Eu disse aqui no começo da mensagem que eu não sou terapeuta, mas está aqui o terapeuta, é o Senhor, vai falar com ele. O Senhor é o nosso terapeuta, irmãos. O Senhor é o nosso terapeuta. Não estejam inquietos com coisa alguma, mas que as petições, as necessidades de vocês sejam todas elas colocadas diante de Deus, conhecidas por Deus. Leve tudo a Deus em oração.
Quando eu era novo convertido, irmãos, eu vivi muitas tribulações, porque os meus pais eram contra eu ser crente. Minhas irmãs não haviam se convertido, quando as minhas irmãs falavam muito mal de mim para os vizinhos, para as outras pessoas da família. Meu pai estava extremamente desgostoso por causa da minha conversão. Eu queria evangelizar, aí dentro de casa, e gerava uma confusão, uma briga, um mal-estar. Era uma situação muito pesada. Eu era muito novo, eu tinha 14 anos de idade, e eu lembro-me que eu me trancava no meu quarto ali com as emoções confusas, muito abatido, e eu começava a ler a Bíblia. Por isso que eu amo esse livro, irmãos. Eu amo esse livro. Eu sei o poder que está aqui. Eu sei que Deus fala aqui. E eu começava a ler, mas a minha mente estava tão prisioneira da ansiedade, que eu estava no meio do capítulo da Bíblia, lendo, e eu olhava para trás e eu me esqueci de tudo. Não sei mais nem o que é que eu estava lendo. A minha mente divagava. Eu vou começar de novo. E aí eu começava de novo, lá do começo. Aí lá no meio do caminho minha mente divagava de novo, começava a me preocupar e tal, e perdia. Eu não vou começar de novo. Várias vezes, até que chegava uma hora, irmãos, que este livro me capturava. Não era uma coisa que eu posso dizer, foi nesse momento, foi agora, não, era imperceptível. Em determinado momento eu engatava, eu saía do mundo exterior onde os problemas estavam e eu entrava no mundo da palavra de Deus. E eu começava a ler, e quando eu olhava para o relógio, eu tinha começado isso 9 horas da noite, já era meia-noite, eu já tinha lido não sei quantos capítulos da Bíblia, os problemas já tinham ido embora, eu agora olhava para eles, mas eles não me afetavam mais, porque eu havia me fortalecido com a palavra de Deus. Eu lembro-me de várias vezes que eu, angustiado com problemas, muitas vezes como pastor já, eu ia orar, e meus irmãos, aquele que dobrava os joelhos era um fraco, debilitado e abalado, mas aquele que se levantava dos joelhos era um leão. Enquanto eu orava, eu era restabelecido, eu sentia uma força fora do comum. Às vezes eu digo para minha esposa, eu estou angustiado, é um dia de terça-feira, eu estou muito fraco, estou querendo ir logo para o culto de oração, porque eu sei que eu vou voltar diferente. Eu sei que quando eu estiver lá orando, buscando a Deus, as minhas forças serão restabelecidas. Houve momentos, irmãos, em que os problemas eram tão difíceis, que eu sou franco, havia uma oscilação. Eu sentia aquele fardo de preocupação e eu me ajoelhava, orava, e eu me levantava forte. Demorava umas 3 horas, o problema voltava à minha cabeça, a preocupação me abalava, eu voltava a orar de novo, igual como eu fazia com a Bíblia. Aí eu ia para orar, era toda hora, entra no quarto, sai do quarto, entra no quarto, sai do quarto. Acho que quem via pensava que eu estava com dor de barriga, que era entrando e saindo. Entrava lá, orava, saía forte, saía fortalecido. Passava algum tempo, algumas horas, me enfraquecia, então eu ia lá e ficava nessa luta até que aquilo ali fosse vencido. Até que aquilo ali fosse vencido. É diante de Deus que a gente tem que colocar. Aleluia, é para Ele que você tem que falar. É interessante, é tão fácil a gente orar pelos outros, irmãos, e às vezes parece que tem um inconveniente da pessoa falar com Deus acerca de si mesmo. Quando é para falar da igreja, falar dos outros, falar do pastor em oração, no sentido bom, né? Senhor abençoa, a gente não se sente assim, mas quando é para a gente ser transparente diante de Deus, Senhor, sou eu que estou aqui angustiado, Senhor, me auxilia, Senhor, me ajuda. Meus irmãos, às vezes eu tenho esse diálogo franco com Deus em momentos de grande dificuldade, de grandes abalos emocionais. Às vezes são 15 minutos,
15 minutos falando com Deus e lágrimas jorrando. Depois daqueles 15 minutos ali, eu saio um guerreiro. Parece que foi colocado um capacete, parece que colocaram uma armadura, parece que colocaram uma espada na minha mão e eu tenho força. Você tem que levar diante de Deus, seja transparente diante de Deus, fale sobre você diante de Deus, diga qual é o seu problema. O problema é que eu estou dizendo é esse, é que as pessoas, quando é para orar por outro, aí ela ora. Quando ela tem um problema pessoal, aí ela conta para o outro irmão. No máximo ela pede o outro irmão que ore. Mas você não coloca. Coloque oração, diga para Deus. Eu acho que lá no fundo a pessoa sabe, se eu disser para Deus alguma coisa tem que acontecer. Aí ela está com a fé cambaleante, e se não acontecer nada, vá lá e fale, vá lá e diga. Sejam as vossas petições em tudo conhecidas diante de Deus, fale com Deus. O nosso manual, entre aspas, de psicologia é o livro de Salmos. O salmista abre o coração. O salmista às vezes parece que ele está com raiva de Deus, ressentido, e fala. E Deus conserta ele. Tem salmos que o salmista começa completamente cabisbaixo, começa com lamento, quando termina, você vê louvores. Alguma coisa aconteceu no período daquela oração, no período daquela petição. Lê o Salmo 22, começa: Deus meu, porque eu me desamparaste, eu sou como um verme, touros de Bação ao redor de mim, eu sou como isso, aquilo e tal. Quando ele termina, uma geração te servirá, uma geração te glorificará. Fale com Deus que você restabelecerá as forças, fale com Deus e deixe Deus falar ao seu coração. E deixe Deus falar ao seu coração. O que o livro de Salmos ensina é o que nós temos que fazer. Não esteja ansioso, mas lógico, não é só isso, não esteja ansioso, seria duro demais. Não esteja ansioso porque você é um super-herói que vence. Não esteja ansioso, coloque para Deus, leve para Deus. Não esteja ansioso, mas coloque nas mãos de Deus, fale com Ele, entregue a Ele, diga a Ele, e Ele vai lhe dar a vitória. Então essa é a primeira coisa importante. Nós devemos, meus irmãos, conversar com Deus, colocar nossas angústias, nossas dificuldades diante de Deus, confesse os seus pecados diante de Deus, abra o seu coração para Deus. Se você tem dúvidas sobre o que fazer, diga: Senhor, me guia, Senhor, me orienta, porque parece que tem crente, irmãos, que é meio católico, ele só acha que Deus vai falar com ele através de outro irmão mais espiritual, que vai dar um conselho para ele, ou vai orar por ele. Aí ele corre para o irmão dar um conselho para ele, para o irmão orar por ele. Não, Deus quer falar com você, Deus vê você em secreto, no seu quarto, Ele fala com você, fale com Ele, e você vai ver a diferença. Converse com Deus, diga para Deus, abra o seu coração para o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. Isso aqui, irmãos, é importantíssimo, com ação de graças. Ação de graças retrospectiva e prospectiva. O que é retrospectiva? Agradeça por tudo que Deus já fez por vocês. Lembra daquele hino? Conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão, uma a uma, dize-as de uma vez, verás com surpresa o quanto Deus já fez. Davi, mais uma vez, é para nós um exemplo. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. É Ele que sara todas as tuas enfermidades, é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades, é Ele que te livra da morte, é Ele que te coroa de glória. O salmista diz que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios. Seja grato. O povo de Israel era um povo que não evoluía porque não agradecia. Aquele povo ali, irmãos,
deveria agradecer todo dia. Deus tem enviado Moisés. Todo dia eles deveriam agradecer a Deus pelo mar vermelho que foi aberto. Todo dia deveriam agradecer pelo maná. Deveriam agradecer pelas águas amargas que foram tornadas doces para que eles pudessem beber da água que saiu da pedra, das vitórias que Deus havia dado. Mas aquele povo ali, diante de qualquer necessidade, estava resmungando, como se Deus não tivesse feito nada para trás. Eles entravam numa amnésia diabólica, porque não davam ações de graças. Eu, em orações que faço hoje, eu estou agradecendo a Deus por coisas dos anos passados, irmãos. Coisas que deveriam, talvez por alguns, ter sido esquecidas. Eu não me esqueço de nenhuma, não te esqueças de nenhum só dos teus benefícios, diz o salmista. Eu agradeço sempre a Deus pela minha salvação. Eu agradeço a Deus por tudo que Ele fez por mim até aqui nos ajudou o Senhor. Agradeça por aquilo que Deus já fez. Sabe por quê? Porque quando você agradece, você está sempre lembrando que Ele vem cuidando de você. Diante de um problema, não é como se fosse agora a primeira vez, quando você esquece de tudo que Ele já fez, aí diante de um problema novo, aí você vai ter aquela crise de fé, como se nunca tivesse tido um livramento. Olha para trás, meu irmão. Olha para quantos buracos tu já podia ter caído. Quantas coisas poderiam ter te levado fora. Mas o Senhor te cuidou. O Senhor cuidou de ti até agora. Dá ação de graça. Louva a Deus por tudo que Ele fez. Louva a Deus por tudo que o Senhor tem feito. Não deixa nada ficar para trás. Crente, irmãos, só tem um passado, é o da incredulidade. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Mas da vida de crente não tem nada passado, tudo é atual. O que Deus fez por mim há 2 anos atrás, eu estou glorificando a Ele hoje como se tivesse sido agora. A minha salvação, eu estou me alegrando nela e bendizendo a Deus como se tivesse sido hoje. Está tudo acumulado, é tudo presente, é tudo agora, está tudo no meu coração. Eu tenho uma história com Deus. Agradece. Mas eu não estou dando receita não. Pastor, eu vou ficar agradecendo A, B. Não. Ação de graças não é o que você fala, é como você sente. Lá na carta aos Colossenses, Paulo diz: sede agradecidos. Note, não é só de ação de graças. Seja agradecido, meu irmão. Seja agradecido de verdade. Em Filipenses 4:4, Paulo diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: regozijai-vos, se alegre em Deus. Se alegre em Deus. Eu estava perdido e fui achado. Eu estava morto, mas revivi. Eu andava em delitos e pecados, mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo muito amor com que nos amou, me deu vida juntamente com Cristo. Eu fui abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes. O Senhor me guiou, me chamou, me dirigiu. O Senhor me curou. O Senhor fez isso, aquilo por mim, e eu tenho tudo isso em mente. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios? Que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios? Não te esqueças, minha alma, de nenhum só dos teus benefícios. Inclusive, a gente se lembrar de tudo que Deus fez por nós ajuda-nos a, quando a coisa está difícil, irmãos, também a gente não resmungar. Tem um versículo que eu nunca tirei ele da cabeça. É de um dos profetas, que diz assim: de que se queixa o homem? Queixe-se dos seus pecados. É a única hora que eu lembro dos meus pecados. Na hora que eu estou achando que o negócio está apertado e eu estou com vontade de dizer: Senhor, está duro demais, eu estou sofrendo demais. Aí eu resolvo me lembrar dos meus pecados. Aí eu fico com raiva de mim mesmo. Não, se eu merecia era no inferno. Eu estou na boa aqui, porque eu merecia estar no inferno pelas transgressões que eu cometi. A única hora que eu me lembro dos meus pecados. De que se queixa o homem? Se queixa dos seus pecados. Quando você achar, está tão difícil, porque você não está no meu lugar. Meu irmão, pensa nos teus pecados, no quanto trabalho tu deu para Deus, e você vai ver, você merecia pior. O Senhor está sendo bom contigo.
nós temos que louvar, agradecer, porque aí quando eu enfrento um novo problema, eu enfrento um problema cheio de gratidão por aqueles que já foram resolvidos. Isso mantém a chama da minha fé acesa, mantém a memória dos livramentos e do cuidado do Senhor, para eu não entrar em ansiedade naquele momento. E eu disse aqui que as ações de graças são retrospectiva e prospectiva. Até aquilo que eu estou pedindo eu tenho que dar ação de graças. O texto dá a entender isso. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Eu devo mostrar a minha confiança de que o Senhor cuida de mim, agradecendo. Senhor, eu peço que o Senhor resolva esse problema, cuide de mim, que o Senhor me dê o que eu preciso, que o Senhor me auxilie, me ajude, e eu quero te agradecer em nome de Jesus, porque o Senhor vai dar, da maneira dele, mas ele vai dar, como ele achar por bem, mas ele vai dar. Eu tenho que agradecer antes de receber. Meus irmãos, a gente dá a Deus ações de graças, coloca a nossa mente no estado espiritual saudável, para não se inquietar, para não se abalar, mas para reconhecer que Deus está no controle. Nós vamos falar mais tarde, mas eu adianto-vos também que a santidade é uma coisa importante para o nosso bem-estar. Muitas pessoas às vezes não querem conversar com Deus sobre seus problemas em oração, porque não são só os seus problemas que ela tem que conversar com Deus, é algum pecado que ela não está resolvendo, que ela está reincidindo, que ela vai ter que abrir o jogo para Deus e confessar. Aí ela não quer falar também do problema porque tem o pecado. Aí ela fala para o irmão, ora por mim pelo meu problema, mas não diz para o irmão qual é o pecado. Falar com Deus você vai ter que dizer. A santidade é imprescindível para que nós possamos orar adequadamente. Por isso que o versículo de número 7 diz assim: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Isso quer dizer que quando o meu pensamento, o meu coração não está em Cristo Jesus, eu perco a paz. Essa paz é como se fosse o árbitro para medir a minha temperatura espiritual. E aí a Bíblia vai falar da necessidade de nós termos um coração reto diante de Deus. Versículos 8 e 9. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Nós temos paz com Deus pela justificação, mas nós temos paz de Deus pela santificação. Vamos ver o que a Bíblia Sagrada nos diz lá na primeira epístola de Pedro, que complementa as informações de Filipenses. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículos 6, 7, 8 e 9, diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. 1 de Pedro 5, 6, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão bramando, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Note, o começo de tudo é a oração. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Se humilhe diante de Deus, coloque sua vida lá diante de Deus, se exponha diante de Deus, se humilhe, e a seu tempo, quer dizer, no tempo que Deus entender que seja, ele vai lhe exaltar, mas se humilhe diante de Deus, caia nos pés dele, fale com ele, vá a ele em oração. Aí diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, ou seja, jogue tudo para ele. Lançar dá a ideia de você soltar mesmo, ou seja, tudo aquilo que está lhe causando ansiedade, coloque nas mãos de Deus, entregue nas mãos de Deus, lançando sobre ele, em oração, coloque tudo nas mãos do Senhor, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Note, porque ele tem cuidado de vós. É a ideia das ações de graças, ou seja, você tem visto que ele tem cuidado de você. Se você está dando ação de graças a ele,
Se você está sempre agradecendo, você está vendo o rastro de cuidado. Então, lance agora a ansiedade, porque você, quando olha para trás, vê que Ele tem cuidado de você até agora. Ele tem lhe guardado, Ele tem lhe protegido, Ele tem lhe livrado, Ele tem lhe guiado, Ele tem lhe orientado. Ou seja, a gente reconhecer a história com Deus anterior ajuda a gente a lançar agora a ansiedade nas mãos dele. O versículo 8 diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão bramando, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Aqui está dizendo que o diabo, irmãos, ele fica rodeando o crente. Ele não fica ao nosso redor, porque ao nosso redor está a proteção do Senhor, mas ele fica ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ou seja, ele fica trazendo-nos tentações. E aqui eu tenho também uma lição importante a dizer sobre santificação. Não confundam nunca tentação com pecado. Há muitos crentes que o diabo não está levando ao pecado, mas está levando à profunda angústia. Porque o diabo coloca na mente dele uma tentação, mas ele não aderiu. Veio à mente dele, ele não pediu, surgiu aquela sugestão que o diabo colocou na mente dele. Mas ele está triste por aquilo ali ter vindo, ele está rejeitando aquilo ali. Aí o diabo começa a acusar: olha, como é que tu é um crente santo e vê um negócio desse na tua cabeça, na tua mente, que o próprio diabo colocou. Quando um pensamento ruim é acolhido por você, você se deleita dele, você o promove elevação, você pecou. Quando um pensamento ruim vem à sua mente sugestivamente, mas você não o acolhe, não o alimenta, até se entristece por ter aquilo vindo na sua mente, houve uma tentação, mas não houve um pecado. E Pedro, irmãos, aqui mostra o profundo conhecimento da natureza humana, porque ele diz: olha, o diabo anda em vosso derredor buscando a quem possa tragar dessas tentações. Mas saibam que os irmãos de vocês em toda parte do mundo estão também passando pelas mesmas coisas, porque o diabo às vezes é comparativo. Ele lança um pensamento sugestivo de pecado, de coisa impura. Você não acolheu, você não abrigou, você está repudiando aquilo ali, você está se entristecendo com aquilo ali. Aí o diabo faz você olhar para o irmãozinho lá que está com a mão levantada chorando. Aí o diabo diz: olha, na mente daquele ali só vem coisa pura, ó. Servo de Deus. Aí tu aí, ó, com o pensamento maligno. Pedro está dizendo: meu irmão, não deixa o diabo mexer com você não. Os irmãos também passam, todos estão passando, todos nós somos tentados. O diabo está rodeando todos, lançando tentações a todos, mas resistir a ele firmes na fé. Resista a ele firme, firme na fé. É o que a Bíblia nos está ensinando. Quando nós oramos, irmãos, no momento da ansiedade, às vezes a resposta de Deus pode não ser exatamente aquilo que nós estávamos pedindo, mas a resposta de Deus é aquilo que nós precisamos para fortalecer a nossa alma. E eu vou dar um exemplo disso. Lá em 2 Coríntios, recentemente eu falei sobre isso, vou falar de novo. 2 Coríntios 12. 2 Coríntios 12, diz assim a palavra de Deus, a partir do verso 7, Paulo diz: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações que ele, Paulo, teve, para que ele não se orgulhasse, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Entenda, Paulo disse que foi colocado nele um espinho na carne para ele não se orgulhar das revelações que ele teve. Ele ainda não sabia que era por isso.
Ele não sabia que Deus, através daquele espinho na carne, estava impedindo-o de ter algum tipo de orgulho. Ele não sabia. Ele estava querendo se livrar daquilo ali, seja lá o que fosse, ele queria se livrar. E tanto que ele ficou orando persistentemente. Ele disse: 3 vezes eu cheguei diante de Deus, pedi: Senhor, desvia isso de mim. Mas aí o Senhor respondeu para ele qual era o sentido daquilo. O Senhor respondeu: olha, a minha graça que eu já te dei te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Nessa debilidade o meu poder vai se aperfeiçoar. Paulo, que estava achando tão ruim aquilo ali, que orou 3 vezes, que estava tão insatisfeito, quando viu o propósito daquilo, quando entendeu que aquilo ali fortaleceria o seu relacionamento com Deus, ele disse: é isso, Senhor, é assim? O teu poder vai se aperfeiçoar na minha fraqueza? Então de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Ele disse: então eu vou sentir prazer nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, porque eu agora sei que quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Paulo, irmãos, não sabia o porquê daquilo, queria que se afastasse dele. Jesus não tirou, Jesus disse que aquilo tinha um propósito para a vida espiritual. E a mente de Paulo, que sempre recebia a vontade de Deus, tomou fôlego. Ele imediatamente mudou sua maneira de pensar sobre aquilo ali, e aquilo já não o incomodava, aquilo lhe dava forças. Moisés queria entrar na terra prometida. Deus disse: não vai entrar. Não foi o que Moisés quis, mas Moisés viu a terra prometida de longe, em cima de um monte, e foi levado ao céu de maneira indolor, irmão. Sabe o que é isso? O corpo de Moisés foi levado para o céu. Foi com este corpo que ele apareceu junto com Elias no monte da transfiguração. Ou seja, ele queria a terra prometida, não a teve, mas ele teve uma coisa ainda maior do que a terra prometida. Elias foi o contrário. Elias disse: Senhor, mataram todos os teus profetas, só restou a mim, não tenho mais nada o que fazer, já fiz tudo o que tinha que fazer, eu quero morrer, Senhor, me leva. Ele achava que deveria partir, porque achava que não tinha mais ninguém servindo a Deus e não tinha mais propósito para a sua vida. O Senhor tirou ele da caverna. Ele disse: nada disso, eu ainda tenho tantos que não se dobraram diante de Baal, e eu ainda tenho muita coisa para tu fazeres. Tu vai fazer isso, vai fazer aquilo outro. A resposta de Jesus, de Deus para ele, foi dar propósito, que era o que ele precisava. O que eu quero lhe dizer é que o que quer que Deus lhe responder, quando você colocar diante dele, você vai encontrar forças na resposta de Deus. Um Elias que queria morrer, depois vai agradecer por não ter sido ouvido e ter morrido. Um Paulo que tinha um espinho na carne, depois vai agradecer: obrigado, Senhor, por esse espinho na carne, foi o que me pediu de me orgulhar. Um Moisés depois vai agradecer: não pude entrar na terra prometida, mas fui para o céu de uma maneira especial. Deus sempre tem o melhor para nós. O que você vai conseguir em oração talvez seja diferente do que você está pedindo, mas quando você entender o propósito de Deus, o que quer que Ele lhe responda, vai ser o melhor para você. É diante do Senhor que nós vencemos toda ansiedade. Vamos ficar de pé. Eu tinha mais o que falar, mas vamos terminar aqui. Eu faço um apelo nessa noite. Não é para você em relação a mim, mas é um começo entre você e o Senhor. Alguma coisa tem lhe afligido, você tem conversado com pessoas sobre isso, mas você ainda não conversou com Deus. Talvez não seja nem aqui o lugar em que você vai conversar com Deus, vai ser lá na sua casa, mas talvez seja aqui o lugar em que você vai dizer: Senhor, me perdoa, porque eu me agitei para todo lado e me esqueci de vir à própria fonte. Se Deus está falando com você, saia do seu lugar.
Nós vamos orar por você, irmão ou irmã, para que o Senhor seja com você nesse momento. Se houver alguma pessoa que quer vir à frente, algum irmão, alguma irmã, você pode vir, nós iremos orar pela sua vida. Uma das coisas assim mais interessantes da Bíblia é que Deus disse a Abraão que ele despedisse Agar junto com Ismael, a escrava, com que ele havia tido um filho. Isso doeu muito em Abraão. Sara sugeriu a Abraão, Abraão disse: não quero, mas estava acabando com o casamento dele. E Deus disse: ouve a Sara, eu cuido deles, pode deixar que eu cuido, você manda embora, eu cuido deles. Aí chegou uma hora que Agar não sabia mais o que fazer. A uma certa altura ela indo embora, faltou água, não tinha água mais, a água que ela tinha levado acabou, o menino estava com sede. Ela disse: Senhor, eu vou morrer aqui, ele vai morrer aqui. E Deus disse: olha para o lado aí, tinha um poço. Exatamente quando a água da botija acabou, foi a hora que ela chegou num poço que ela não tinha visto ainda. Então, se tiver de se agitar, se agita falando com Deus. Ele vai mostrar o caminho. Vamos orar. Soberano e altíssimo Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos por cada irmão e irmã que vem colocar-se diante do Senhor. Abençoa, meu Deus, poderosamente cada um. Dá o refrigério da graça, meu Deus. Ó Pai, abre o caminho, a porta da intimidade com Deus, para falar contigo, para colocar a vida, para colocar as necessidades diante de Ti. Assim nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, dá a vitória e conforta o coração e a alma, fortalece, tira toda a ansiedade, meu Deus, e mostra que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. O pastor Aládio está aqui, irmãos, ainda? Não, Já foi? Pronto, que eu ia chamá-lo aqui para